Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui com a Patrícia Zatti, que eu falo assim para ela, sempre que eu tenho alguma dúvida em acessibilidade, eu lembro dela. Sim, Por sim. quê, Patrícia? Então, nosso escritório se especializou em arquitetura corporativa e acessibilidade. E com isso, né, nós atendemos a área comercial com bastante intensidade, porque existe uma lei que obriga, né, que todos os espaços comerciais sejam acessíveis a todos. Sim. Hotelaria, centros comerciais, condomínios, tanto residenciais quanto corporativos, todos têm que ter acessibilidade. A gente preconiza, né, que na acessibilidade você deve pensar que o espaço tem que atender todas as pessoas com deficiência, com limitação ou não. Agora me diz uma coisa, e como que entra a iluminação? Porque se tem uma coisa que eu comento sempre, que me preocupa muito, é o ofuscamento. Sim, sim. A iluminação é um item de extrema importância na acessibilidade. Ela deve atender, né, todas as pessoas que têm uma deficiência visual ou não, a pessoa que tem mais idade, a pessoa que tem uma acuidade menor, todas elas devem ter a segurança, né, de circularem pelos espaços tanto comerciais quanto residenciais, corporativos, sem terem dificuldade. Nossa, e essa dificuldade, sabe, você estava falando, eu me lembro muito bem, são muitos anos atrás, eu acho que nem se falava em acessibilidade ainda, né? Sempre foi muito importante, mas eu acho que o tema hoje em dia está muito presente, né? Eu lembro que eu fui fazer uma visita à noite, né? Eu nem me lembro se era inauguração, acho que era inauguração de um restaurante, espaço, alguma coisa assim. Na parte de fora era muita luz, Sim. luz, sabe, que até você olha assim, nossa, que legal, tá. Daí você entrava na porta, daí tinha tudo preto, né, a parte da porta preto. Quando você abria a porta, você não enxergava nada. Sim. Aí o que tinha no chão? Não sei se você se lembra, quando começou o LED, existia como existia o céu estrelado, existia o piso estrelado. Sim. Era cheio daquilo no chão, azul. Gente, começou a me dar uma tontura, porque a impressão que eu tinha que eu saindo daquela porta que tinha água de um lado, água do outro, porque eu não conhecia. Sim. Olha o grau, sabe? Eu fiquei assim, falei, eu quero um corrimão para me segurar. Eu lembro que eu parei e fiquei olhando, né? Tipo, porque ainda naquela época a gente já tinha celular, mas não tinha celulares como o de hoje, com foto, né? Então eu me lembro daquilo assim, eu já cansei de contar essa história para você ver como que a luz, ela é importante. É verdade. Né? E eu lembro assim que eu andava para um lado, eu parava, eu fiquei assim, em estado meio que de pânico, sabe? Porque eu não enxergava, eu não conseguia entender aonde que eu estava. Para a gente ver o quanto a gente deve balizar também a iluminação, porque a falta dela gera um prejuízo para a pessoa que tem deficiência ou não, e o excesso também, né? Essa questão do ofuscamento é um contraste até a tua vista se organizar, né? E processar essa diferença de iluminação, e isso deve ser estudado com bastante critério. Em todos os ambientes que a gente trabalha acessibilidade, a gente deve levar em conta a iluminação coerente para não termos obstáculos a mais, como nesse caso, né, que acabou a iluminação gerando, né, nossa, um desconforto assim tremendo. Até hoje eu me lembro daquela sensação meio que de pânico, né? Conclusão, passaram-se uns dias, sei lá, eu voltei lá durante o dia. Gente, não tinha água do lado. Sim. A minha sensação, por causa daquele chão, assim, e não tava um balizamento, assim, retinho, não. Era um balizador ali, outro aqui. Campo minado. Num campo minado, exatamente. Daí você falava assim, eu posso pisar nisso? Não posso? Gente, não tinha água nas laterais. A gente Era a tem sensação que me causou. Sim. Sabe? Então é uma coisa assim muito doida. Outro ponto assim que
quando eu recebo um projeto, porque muitas vezes a gente recebe o projeto para orçamento, Sim. né? E muitas vezes, assim, como você, a gente faz o acompanhamento do pré-projeto, né? Um problema que eu acho, assim, seríssimo é a escada. Sim. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho que é bem pontual e a gente tem que tomar cuidado porque a escada acaba sendo um obstáculo. Então, uma pessoa que tem uma deficiência, ela já tem uma dificuldade em utilizar a escada. Se ela está balizada de forma errada, se ela tem uma luz que ofusca, ou se a luminária em si acaba sendo um obstáculo, como no caso que você pontuou, isso vai dificultar. Então, a gente tem que ter critérios para fazer uma iluminação congruente com os degraus, que não causem que não prejudiquem ofuscamento mesmo, o ofuscamento, né? Que te faz mal. A questão do revestimento de piso. Isso que eu ia falar, né? em relação ao revestimento. Porque a luz, dependendo, ela pode espelhar esse revestimento e atrapalha, né? Os revestimentos de pisos, quando eles têm excesso de brilho, eles já não são indicados pela NBR. Então, outro dia eu estava até pontuando um piso tátil em um hall de acesso de um prédio corporativo. E o prédio tem aqueles desenhos que formam uns losangos com várias peças de porcelanato, de mármore, em cores diferentes. Aquilo causa um transtorno, porque você enxerga aquele 3D e a pessoa que tem uma deficiência visual ou que tem uma dificuldade a mais na visualização, já tem certa vertigem também para circular naquele espaço. Exatamente. Com o uso da neuroiluminação, a gente começa a entender que as pessoas mais idosas, elas vão tendo diminuição da visão. Sim. Pessoas, por exemplo, dependendo do caso, né? Mas a grande maioria, com 60 anos, às vezes eu tenho que colocar 400% a mais de luz. Olha que absurdo, né? E cuidar com esse luz e sombra. Sim, isso atrapalha demais. Né? Eu penso que se a gente não tem um projeto arquitetônico, um ambiente bem planejado, tudo isso pode acabar sendo prejudicial. Então, na acessibilidade, a iluminação ela tem que ser um benefício, né? Ela tem que trazer uma luz de tarefas quando é necessário, pontuar uma iluminação numa mesa lateral para uma leitura, porém a gente tem que ter um certo critério a mais para que essa iluminação, para que a especificação da lâmpada ou da luminária não acabe prejudicando o usuário. Não, uma coisa, Paty, que eu estava você falando ali, eu comecei a pensar de uma situação também comigo. Gente, eu sou cheia de história, sabe? Quem não, né? Eu tomo muito cuidado com as escadas, mas eu tenho uma verdadeira paura em relação à rampa. Porque a sensação que me causa na rampa, que eu vou escorregar e vou rolar lá para baixo. Me explica que tipo de revestimento, que tipo de iluminação seria o ideal para rampas? Que a gente está vendo cada vez mais em projetos comerciais, né? Sim. Quando a gente trabalha com acessibilidade, a gente sempre prima por garantir 2 acessos ao estabelecimento, ao espaço que a pessoa está se dirigindo. Então, se a gente tem uma escada, a gente tem que ter ou uma rampa ou uma plataforma elevatória para contemplar, né, todas as pessoas que necessitam subir a esse segundo pavimento. As rampas, elas devem ser pensadas sim no material antiderrapante, porque a maioria das rampas acabam sendo externas, né? Internamente a gente tem uma incidência já de plataformas ou outros equipamentos. E o material, por exemplo, se a gente optasse por colocar um mármore branco iluminado, além da incidência, né, do reflexo desse material, a gente vai ter a incidência de luz em excesso. Então, isso causa uma confusão para quem tem uma necessidade de visão maior, né, ou que tem uma baixa visão ou um pouco menos visão. Então, isso acaba causando uma confusão. Então,
a gente sempre procura especificar revestimentos mais ásperos que não reflitam também a luz, por questão da segurança no trajeto, né? A pessoa precisa ter a firmeza no trajeto, a rampa tem uma inclinação, então ela tem que ter um certo cuidado ao ser projetado. E para garantir também essa questão da segurança. E me diz uma coisa, já que você está falando, por exemplo, uma rampa mais áspera, né, nesse caso que eu tô lembrando, a impressão assim, que eu tinha que eu ia escorregar porque ela era tão branquinha, Sim. Entendeu? Então você acha assim que de repente a beleza a gente tem que deixar um pouquinho de lado e pensar mais na segurança? Sim, na acessibilidade a estética ela tem que ser uma consequência. O fator segurança é primordial, porque a gente tem as normas exatamente pensadas nisso, numa rampa. A exigência é um piso antiderrapante por conta da inclinação, por conta de ser íngreme, a pessoa ter que ter o seu pisar mais garantido. Ela precisa ter guia de balizamento, porque as pessoas que usam muleta, as pessoas que usam bengala, elas devem ter essa orientação. Então, se você tem um plano muito amplo, sem essa guia de balizamento, se perde, né? A pessoa não sabe aonde é o limite dela. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. No quesito NBR, na questão de acessibilidade, eu acho que a gente tem que pensar na estética realmente como um complemento, porque a segurança, o conforto do usuário tem que vir em primeiro lugar. Não, beleza. Muito bacana estar aqui com você mais uma vez, a gente conhecer um pouquinho mais, né, dessas normas, porque de repente você vê um projeto pronto, você não imagina que você tem que seguir uma norma, que você tem um tipo de revestimento que pode, outro que não pode, o tipo de iluminação. Então é muito, muito bacana a gente ter esse breve bate-papo aqui para você começar a pensar. Gente, você quer saber mais, quer entender melhor? Eu vou deixar aqui o contato da Patrícia Zatti, do escritório dela, para você, de repente, você está fazendo uma obra que você precisa, né, de orientação técnica, tá aqui a profissional. Obrigada, Adri. Obrigada pela oportunidade. Está podendo falar um pouquinho mais da acessibilidade, que é algo que a gente se especializou e aos poucos a gente vem percebendo, né, que a maioria dos projetos, a maioria dos ambientes estão pensando com mais critério, né, na acessibilidade. Isso é muito bacana porque, no meu ver, a arquitetura tem que ser para todos, né? Todos os usuários têm a possibilidade de